O mundo da literatura é realmente incrível. E mais incrível, e às vezes doloroso, são os motivos que nos levam para as páginas dos livros. Afinal, a grande maioria dos escritores, né, colocam no papel diversas situações. Algumas pessoas, histórias que escuta, outras pessoas, histórias que vive, e outras pessoas, às vezes, até as próprias dores, né, do dia a dia. O bate-papo com Nalu Saad vai revelar histórias incríveis e como que o cotidiano dela como mãe e a própria saúde como pano de fundo estimulou que ela escrevesse os vários livros que ela escreveu. E nós já vamos entender como que a literatura entrou, Nalu, na sua vida. Então, Edmilson, a literatura, ela surgiu, ela sempre esteve na minha vida, desde muito pequena, eu sempre escrevi, mas nunca publiquei, sempre guardei minhas histórias infantis, ainda tenho muitas guardadas, algumas adultas, um pouco de tudo. Mas uma experiência que eu tive com a dentista dos meus meninos me narrava sempre que as crianças não gostavam de perder o primeiro dente, que era um drama, que elas não... E assim, eu não tive, na verdade, essa dificuldade com meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos e nenhum deles tinha apresentado essa dificuldade. Então, um dia eu sentei e eu tenho uma situação de que quando a ideia vem, ainda mais na literatura infantil, eu preciso começar a escrever, é uma coisa assim, tipo papum, uma hora. Eu tenho aquela história pronta, né, inicial da história. E nasceu a história do Tico Vai Viajar, que é uma história hoje até adotada, um livro adotado em algumas escolas de Belo Horizonte, que trata de uma criança que não quer despedir do primeiro dente, ela não quer perder o primeiro dente, em hipótese alguma, que fada do dente, que nada, ela quer ficar com o dente dela. E aí eu senti muito claramente essa função da literatura de fazer com que, permitir com que as crianças pudessem lidar com os próprios sentimentos, porque às vezes você fala, é só um dentinho para mim, que sou grande, que sou marmanja, para você, que já passou por isso, mas ela é uma primeira experiência, e as primeiras experiências, elas trazem medo, elas trazem ansiedade, angústia. E aí, uma história, eu percebi muito claramente que uma história podia tratar todos esses elementos e sentimentos ali, era o que a Clara, a personagem do livro, fazia. E a partir daí foi tipo nadar de braçada, é o lugar que eu me sinto mais feliz escrevendo para as A crianças. gente está falando de quanto tempo esse livro? Esse livro, eu demorei a lançar o meu primeiro livro, eu tinha muito medo, sabe? Muito medo de como a criança ia receber, então eu lancei esse livro em 2016. Nós estamos falando aí de 8 anos, né? Ele ainda é adotado, por exemplo, o Colégio Neuza Rocha, na Pampulha, adota ele desde 2016, todos os anos. Mas eu não sei se todos os escritores vivenciaram isso, a gente tem um medo muito grande, né? Porque você vai ser lido, vai ser exposto, né? E se ninguém gostar? Até que veio o Tico, que foi, assim, uma grata surpresa, a recepção. E os feedbacks, Nalu, te estimularam para os próximos? Como é que foram esses feedbacks? Foram fabulosos, assim, né? Aquela realidade, inclusive, que eu não tinha em casa, eu recebia dos pais assim, olha, a minha filha não parou de perder medo. Ó, ela perdeu o medo, igual a Clara. Agora ela sabe que ela pode trocar o dentinho, que vai nascer outro, porque Tico é a Clara. No final, as pessoas entendem que Tico é o dentinho. A Clara deu um nome para o dente dela. Você imagina, para uma criança que é orientada a cuidar, escovar a vida inteira, e falar, agora ele vai embora? Então, o Tico, ele fez uma viagem para onde depois irão os outros dentes e vão todos se encontrar e ser uma família feliz lá. Mas ela passou por um processo de construção de família
para se despedir desse dente. Ela tenta barganhar com a fada, sabe? Eu te dou mais dinheiro, mas você deixa meu dente. Clara era hilário, assim, é um personagem muito engraçadinha. E aí você aproveitou para fazer uma brincadeira com a história. E aí, tanto o livro, né, teve um efeito muito positivo, quanto a questão do plano de fundo saúde, pelo visto, também, tanto que você foi para um próximo. Pois é, a questão da saúde, eu não escolhi, ela me escolheu. Eu falo isso assim, realmente, o tema me escolheu. Eu nem enxergava o Tico como um livro sobre saúde, né? Assim, de uma forma tão. Hoje eu vejo que todos os meus livros perpassaram a saúde de uma maneira muito forte, assim. Aí eu fui para o próximo, por um acidente de percurso, o Esquadrão dos Anjos. Eu tinha feito uma entrevista com um médico que é de Belo Horizonte, é um dos grandes hematologistas brasileiros. Hoje ele está na cadeira de hematologia, chefe da hematologia da USP. E eu fiz uma pergunta para ele, porque eu tinha um filho de um amigo passando por um tratamento de câncer, e esse amigo me pediu, escreve uma história para eu contar para o meu filho que ele vai passar por tudo de novo. Já era uma recidiva do câncer, era uma criança. Aí eu falei, escrevo. Já tinha escrito a primeira vez que ele contou. E aí, quando eu conversei com esse médico, uma matéria mesmo, no final me ocorreu, eu falei, doutor, o que você conta para uma criança que vai passar por um tratamento desse? Assim, do nada. E ele falou, eu falo que é uma guerra de anjos. Eu, tá bom. E aí, de novo, veio a inspiração. Com uma hora eu tinha escrito o primeiro escopo da história, que era para o filho do meu amigo. E aí, na hora de mandar, eu fiquei muito insegura, porque ia lidar com um tema delicado, que era um câncer infantil, e eu pensava assim, gente, se eu ensinar alguma coisa errada para essa criança, eu estava fazendo coisa da minha cabeça ali, né, naquela história. E aí eu, de novo, procurei pelo cientista, e na maior cara de pau total, falei, olha, eu sei que o senhor é extremamente ocupado, mas o senhor pode ler uma historinha infantil? Ele pôs era no WhatsApp, ele pôs né, rindo, e falou assim, uma historinha, eu falei, infantil, curtinha, ele, manda aí para mim. Mandei, e ele me retornou assim, que história é essa? Eu falei assim, olha, eu escrevi agora. Ele falou, mas são meus anjos. Eu sempre pensei os meus anjos de uma forma assim. Aí eu falei assim, então, eu roubei a sua ideiazinha e comecei a escrever. Ele quis saber o motivo. Ele falou, olha, essa história não pode ficar com uma criança só. Vamos trabalhar nela? E a partir daí a gente trabalhou durante 9 meses com uma grande equipe multidisciplinar do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e também com muitas crianças pacientes, ele gravava as consultas com autorização dos pais, para que a gente chegasse o mais perto possível de tudo que aquelas crianças sentiam, de todas as emoções que elas viviam, e nasceu o Esquadrão dos Anjos Passando, sendo o primeiro sobre transplante de medula óssea para crianças do Brasil. Não tinha nenhum. E é interessante porque é em relação ao primeiro, que era uma coisa do dente. E vamos dizer que a questão do dente, ela não te tocava tão negativamente, né? Ela não te impactava tão fortemente numa coisa negativa. Já esse segundo livro, apesar da ideia ser incrível, eu imagino que te tocou muito, né? Te impactou muito negativamente. Afinal de contas, você lidou com as dores, né, de cada um. Como foi escrever e, ao mesmo tempo, ter de lidar com isso? Foi bem difícil, porque nesse processo houve, na verdade, 2 pacientes, 2 crianças que chegaram a dar ideias e participar, que faleceram no tratamento. Mas o Esquadrão dos Anjos, qual que era o conceito do livro desde o início? São anjos, não são anjos celestiais. A gente não quis passar pela questão da religiosidade, que ela é muito diversa e tal. Então, são seres mágicos que têm asas e auréolas, que moram num outro planeta, muito longe da Terra,
e que eles formam um grande esquadrão a cada vez que uma criança adoece na Terra. E eles vêm para a Terra ajudar essa criança e essa família a passar pelo tratamento, sendo que somente a criança pode vê-los, tá? E eles têm nomes de sentimentos. Então, você tem o anjinho da alegria, você tem o anjinho da esperança, você tem o anjinho fominha, denguinho, o anjo doador, porque a gente precisa da doação de medula óssea nesse tratamento. E talvez por lidar com isso, por ser uma mensagem de esperança todo o tempo, foi mais fácil trabalhar isso, sabe? Falar daquela assim, a criança que está ali naquele tratamento e sente todos os efeitos, né, do tratamento, que são os efeitos pesados, como que a gente ia levar uma mensagem de alegria, de positividade? Então, ele vai o tempo inteiro buscando essa positividade, aí a gente não podia deixar pesar, sabe? Ele tem momentos de tristeza, eu não diria nem de tristeza, mas de uma certa tensão e de tristeza do paciente, porque a gente tem que validar a tristeza do paciente, a gente tem que validar a tristeza da criança, sabe? Tem uma coisa que eu aprendi, Edmilson, que criança, ainda mais na literatura, você tem que ser o mais correto possível, o mais verdadeiro. Então, por exemplo, mas sem apavorar. Por exemplo, eu não uso a palavra dor, nem na do dente, nem na do tratamento. A gente usa incômodo, a gente usa assim algo que vai te incomodar. E a gente também eu não uso muito inho, bonitinho, não tem diminutivo, não dá para você diminuir nada que é pesado e nem que é muito alegre. Tem nada de inho. Criança quer ser tratada normalmente, entre elas não usam inho, entendeu? Aí eu acho que é isso, assim, foi difícil? Foi. Mas a gente tinha um suporte de profissionais de alto gabarito que nos permitiu transitar usando a linguagem da criança. Me parece, Nalu, que começou aí, talvez você nem soubesse, uma escritora com uma missão. Porque, a partir daí, acredito que entra aquele, né, outro livro, que seria também com o plano de fundo de saúde, e que também mexeria muito, ou mexeu muito com você. Não é isso? Como é que você percebe essa questão? Essa questão da missão, eu percebi no lançamento do Esquadrão. Percebi isso de uma forma assim, que os pais nos abraçavam, muitos pais. A gente lançou o Esquadrão em todas as capitais brasileiras, presencialmente, porque as próprias famílias organizavam os lançamentos e as nossas idas. E eles nos abraçavam e falavam assim: foi isso que nós passamos. Que coisa mais linda de ver isso representado numa história infantil. Ai, que maravilha de defender a doação de medula, de trazer essa mensagem. Por exemplo, a menininha perde o cabelo, né? Porque é um tratamento que é impossível não perder o cabelo. E aí ela é mostrada como uma guerreira por um dos anjos. Isso me tocou muito. E tinha uma frase até que o Dr. Wanderson usava, ele usava muito, eu gostava muito na dedicatória, que ele escrevia assim para as pessoas: seja anjo também. O que a gente queria muito dizer assim? Quando a criança, isso aí já é uma leitura que talvez a criança não tenha, mas que os adultos tinham. Quando a criança via um anjinho no ombro da enfermeira que estava cuidando dela, o anjo, na verdade, era a enfermeira que estava cuidando dela ali. Quando aquela mãe cansada e está lidando com aquele tratamento pesado, recebia a visita de alguém que falava assim: vai dormir um pouquinho que agora eu vou cuidar. Os anjos são essas pessoas que trazem uma mensagem de esperança, de força, de coragem, que são os nomes dos anjos do esquadrão, entendeu? Aí, nesse instante, assim, que eu recebia esses retornos, eu percebia muito que talvez, sim, eu tinha que usar mais a minha palavra para esse fim, sabe? Exatamente. E aí, eu queria que você emendasse, então, com o próximo livro,
quando você continuou voluntária, ou consciente ou inconscientemente, com mais um livro na questão saúde, né? Que você já estava, estava vivendo o processo, né? Como é que foi? Esse próximo livro é o que você conta da criança lá de São Paulo, não, né? Não, aí entrou mais um que já estava pronto, porque o Esquadrão dos Anjos veio e furou a fila de um que estava pronto. Entrou mais um que chama O Baú de Tesouros da Vovó, que era um livro que eu já tinha pronto, é um livro para criancinhas acima de 5 anos, de 4 anos, é um livro curtinho, e que ele trata também de saúde muito sem querer. Um dia eu estava brincando assim, e meus filhos, eles têm avós muito presentes, as duas avós, eles não têm avós paternos, mas têm as duas avós, a materna e a paterna, que são muito envolvidos, muito a minha mãe, e eles sempre me questionavam assim, e quando a vovó começar a esquecer as coisas e tal? E o Baú dos Tesouros da Vovó, ele conta sobre uma menina, na minha cabeça é uma menina, mas é uma criança. Então, na verdade, ele pode ser um menino que, porque ele é na primeira pessoa. Ele conta a história de uma avó que se muda para a casa de uma criança, e a criança estranha, fala, de repente começa a tirar tudo de lugar, tipo aquela brincadeira de escravos de Jó, né? Para acomodar as coisas da vovó. E aí ela fica intrigada, né? Por que a vovó vai morar na minha casa? Agora não é a gente que vai almoçar na casa dela aos domingos, não. A vovó vai morar com a gente porque ela está ficando esquecida. E ela começa a perceber que, por exemplo, a tinta do cabelo da vovó tinha acabado. O que será que tinha acontecido? Né? Com essas metáforas muito infantizinhas mesmo, muito menor, de crianças pequenas. E a vovó começa a esquecer o quê? O chinelo na geladeira, a dentadura na sapateira. E aí essa criança vai buscar uma solução para o esquecimento da vovó. Ela se lembra de quando ela era pequena e todos os netos perdiam, os outros netos menores perdiam os brinquedos, perdiam umas coisas, era a vovó que achava. E aí ela descobre onde a vovó achava, como a vovó fazia, ela vai criar uma solução igual a da vovó. Em nenhum momento eu falo de Alzheimer, em nenhum momento eu falo de qualquer outro adoecimento relacionado aos idosos ou mesmo às pessoas a partir aí de uma certa idade, mas fica subentendido e fica muito clara a questão de que a gente vai ficar mesmo, né, com o avançar da idade, mais debilitado, mais esquecido, e de que a gente pode acomodar as coisas de novo em outros lugares. A intenção é essa. Esse livro ele mexe muito com as pessoas, com os adultos também. Sim, porque aí você tem dois tópicos, né? Tanto você ajuda as crianças a entenderem esse processo, mas até os próprios adultos, como pode lidar de uma forma muito mais simples, né? Uma forma muito mais tranquila com a situação. E sabe que eu sinto o que ele provoca também? A saudade da avó. Tem muitos adultos que falam assim, nossa, estou chorando, lembrei da minha avó, que saudade. Porque a avó é muito gostoso, né? A avó é sobremesa da vida, literalmente, né? É perfeito. A avó é perfeito. A avó é mãe com açúcar, como dizia, Exatamente. é mãe com açúcar. Então, aí esse acabou sendo o terceiro livro e que passou pela saúde de uma forma menos óbvia e pela saúde, entendeu? Isso. Aí a gente foi para uma história que envolve alguém de São Paulo ou... Esse é um de São Paulo. Aí, sim, o que aconteceu? Nessa ligação toda com o livro Esquadrão dos Anjos, ele tem, até hoje, toda a renda revertida para pacientes que tratam de câncer hematológicos pelo SUS, precisam fazer o transplante, e aí eles ficam alocados fora de suas casas por mais de um ano. Então, esse livro, ele ajuda, o dinheiro dele foi sempre todo revertido para ajudar esses pacientes,
e para ajudar as pesquisas de terapia celular lá da USP. Não é muita grana, mas é uma grana que permite pagar um congresso para um aluno de pesquisa, permite comprar um solvente a mais. Então, assim... Inclusive, você que está assistindo, você que está ouvindo a entrevista, não precisa ficar preocupado, a gente vai colocar na legenda os nomes desses livros, e para esse livro, Esquadrão dos Anjos, a gente vai colocar essa informação que a Nalu está dando, como que você pode comprar o livro, como que você pode ajudar, se tiver algum tipo de Pix, enfim, alguma informação, né? Às vezes você quer ser um voluntário, você quer realmente ajudar, tem alguém na família, um amigo, você sabe da dificuldade do processo, vamos deixar essas informações todas na legenda para facilitar para você. E a Nalu vai continuar contando para a gente do próximo livro. Pois é, e aí nesse processo de envolvimento, né, que era um projeto maior do que um livro, eu acabei conhecendo um dos pacientes do Dr. Wanderson, que era o Biel Cano, ou Gabriel Cano. Ele é da região do ABC, paulista, é um menino de família muito, muito humilde, que descobriu uma anemia falciforme muito novinho, acho que com 9, 10 meses, não me recordo a data certa agora. E é uma anemia falciforme, é uma doença em que as hemácias têm um formato de foice, então elas não circulam bem no sangue, causam muitas dores. O Biel chegou a ter que, né, tirar o baço, porque ela começa a causar problemas mais graves. E o pai do Biel, embora fosse um operador de telemarketing, uma pessoa muito simples, a mãe também, eles decidiram, já tinham um filho, eles decidiram que eles curariam o Biel. E a única cura do Biel seria o quê? A mãe ter outro filho geneticamente selecionado, porque a tendência dessa mãe ter outro filho com a mesma doença era enorme, que é uma doença genética, então essa criança, esse bebê teria que ser um embrião geneticamente selecionado, que não tivesse a doença e fosse 100% compatível com o Biel. Esse bebê, ela geraria esse bebê nasceria, e esse bebê seria o doador da medula para o Biel, ou às vezes só mesmo o sangue retirado do cordão umbilical desse bebê, que é aquele transplante de sangue de cordão. Só a parte aí de inseminação, Admilson, a gente sabe, ela é caríssima, né? Ainda mais nesse processo, não é uma tentativa. São várias tentativas, vários embriões, até você ter um embrião. Às vezes ele é compatível, mas ele tem a doença. Às vezes ele não tem a doença, mas não é compatível. E isso era caríssimo para uma família que não tinha mesmo nenhuma moradia direito, entendeu? Fora isso, o próprio transplante de medula com esse nível de sofisticação, tinha aí um tempo de armazenamento desse cordão, isso aí tudo daria mais de milhões de reais. Pois esse pai conseguiu esse transplante, ele conseguiu ter o filho, ele perdeu uma das crianças, e um dos médicos que acolheu o Biel foi o Dr. Wanderson Rocha, que ajudou muito no tratamento dele, várias pessoas se mobilizaram, a história dele foi para o programa da Eliana. E aí eu os conheci no lançamento do Esquadrão em São Paulo, eles foram no lançamento, e o pai dele olhou para mim, olha, essa mãe dele estava grávida, o pai dele olhou para mim, terminou de ler o livro, e cheio de lágrimas nos olhos, e falou assim: eu quero ver o Biel transplantado. Eu falei: vai dar certo, Luciana, e tudo. Ele falou assim: e nós vamos escrever o livro dele. Foi uma brincadeira, assim. Aconteceu que quando o Biel passou pelo transplante, se curou, uma editora procurou a família, porque a história foi para Fantástico, foi para vários programas de televisão, foi para o Domingo Espetacular, programa da Eliana, que ajudou muito. Procurou a família, queremos contar a história do Biel, e aí o Luciano, que é o pai do Biel, diz: eu só conto se a Ana Lu escrever. Que foi para mim uma grata surpresa, e eu escrevi esse livro, que aí é uma biografia, um livro mais denso, não é um livro infantil. Sim, aí já é uma biografia mesmo da história do Gabriel. Aí a gente entra no processo, quer dizer, isso aí também não deixa de ser parte da sua missão,
É, Né? com Você já certeza. estava no processo, na nave da missão, e mal sabia você o que te esperava pela frente, né? Mal sabia o que me esperava, né? Porque Aí talvez o agora, mais desafiador venha agora, né? o mais desafiador, eu nem eu tenho muito medo de dizer que é o mais, eu brinco que eu tenho medo de dizer se esse desafio é o maior da minha vida, e daí vir um teste maior, sabe? Sim, porque nesse é o que você viveu estando dentro dele. Porque uma coisa É, é você ver de fora, outra coisa é você, né, se ver dentro. exatamente. O que acontece? Eu tenho uma filha, caçula, que foi diagnosticada com depressão e ansiedade generalizada. Até esse diagnóstico, a gente percorreu aí mais ou menos os últimos 6 anos da nossa vida, foi entre descobrir o que estava acontecendo com ela, entender que era uma depressão, aceitar que era uma. Eu acho que aceitar teve que vir primeiro, que primeiro a gente nega, é um luto, depois aceitar, depois de aceitar, entender, né? Porque a gente olha para uma criança e fala, como assim uma criança com depressão? Né? Eu sou capaz de entender a depressão enquanto doença em qualquer pessoa, mas uma criança não fazia o mínimo sentido para mim, na minha E antes de incapacidade. contar, Nalu, o processo como avançou, né, que você está falando que foram 6 anos, né, nessa via sacra aí, quantos anos ela tinha e o que levou vocês a perceber que algo estava errado? Quando que vocês falaram, opa, peraí, nós precisamos de ajuda? Ela tinha 11 anos, a gente já sabia, é engraçado isso, né? Porque a gente tinha uma noção de que a criança estava diferente, né? O rendimento escolar caiu, comprometimento, sonolência, isso eu consigo me lembrar agora nesse processo de escrita do livro, né? A gente consegue falar assim, olha, era isso. E aí, quando chega o pico, né, desse não rendimento escolar, é quando a escola nos chama e nos mostra as automutilações, cortes nos braços, né? E aí o mundo caiu, né? Que O mundo vocês não tinham percebido. não tínhamos percebido porque eles usam blusas de manga comprida, né? Sim. Existem estratégias já elaboradas dentro disso por eles mesmos. E aí o mundo caiu e a gente realmente não entendeu como uma doença. A gente entendeu de todas as formas possíveis. Ah, quer chamar atenção. Ah, é algum desafio da internet. Ah, é a baleia azul. Ah, é modinha. A gente entendeu com todas as coisas possíveis e a gente começou aí aquela batalha de tentar trabalhar e impedir que isso continuasse acontecendo, até realmente aí foi uma longa trajetória, com vários cortes, com várias, as autolesões nem sempre são só cortes, existem outras autolesões, com irritabilidade, picos de tristeza, é, não cumprimento das coisas mesmo que tinha que fazer. Aí é um processo complexo, porque ele não é continuamente assim, você não percebe isso, né? Ele tem seus tempos de alegria, aí você pensa, não, normalizou, tá, tudo bem. Então, até que a gente, uns cortes mais profundos, percebidos por mim, aí você já estava 4 anos nessa luta, me fez aceitar a ajuda de um colega, que é o Dr. Wanderson Rocha, que era meu grande amigo, e falou assim, ele já vinha me alertando, as pessoas vinham me alertando, e marcar um psiquiatra, e aceitar finalmente, porque aí ela já vinha na terapia, com psicólogo, é engraçado como isso não é privilégio meu, como a maioria dos pais aceita muito rapidamente o psicólogo e a terapia, mas não aceita o psiquiatra. Como que a gente renega, evita, tem medo. E aí, quando eu cheguei no psiquiatra, a situação já era bem, bem grave, assim, do psiquiatra, a situação é muito grave. Então, é essa história que eu escrevo nesse momento. Eu já escrevi a infantil, eu estou terminando, são
São 2 vezes, 2 histórias que eu quero entregar, uma infantil e uma para pais mesmo. A infantil, eu quero promover a fala, que as crianças tenham coragem de falar dos seus sentimentos. Porque uma virada que eu percebo muito fabulosa no tratamento foi quando ela começou a falar. Foi quando ela se sentiu confortável para falar com a gente assim: eu quero morrer, eu não quero viver. Por incrível que pareça, é importante que isso seja falado, que isso seja colocado, sabe? Ou hoje eu estou muito triste. Hoje eu não posso ficar sozinha. Alguém pode ficar comigo? Isso é muito bom dentro do quadro da doença, sabe? Que a pessoa consiga olhar para si e falar assim: hoje eu estou arrasando. Hoje eu preciso ficar quietinho na cama, preciso de um abraço, preciso de um carinho. Hoje eu não vou dar conta. E essa verbalização, ela não acontece nessa faixa etária, sabe? Ela não acontece e ela é que não nos permite saber o que está acontecendo, o risco que está ali por trás. Esses 2 livros que têm o assunto depressão como pano de fundo ainda serão lançados. Serão lançados. Você O está infantil ainda está escrito. sobre eles. O infantil está escrito, está pronto. Tá? Mas ainda não tem previsão, ainda está no processo ainda. Olha, a minha meta é setembro. Até setembro. Até E o setembro. outro livro... Os 2 juntos. Ah, sim. Antes disso, não tem nada previsto. Não, porque agora a minha dedicação inteira está para escrever esse sobre depressão para pais. Entendi. Que é a nossa história. Contando, alertando sobre todo o processo. E, inclusive, eu queria falar para você que está assistindo, para você que está ouvindo, a gente vai entrar um pouco mais nessa história, mas não vai ser nessa entrevista, nem no canal Multileitura. Por quê? Porque a gente está conversando aqui com a Ana Lu como escritora, e a gente vai deixar na legenda o link da outra entrevista que a Ana Lu deu para a gente, para o nosso canal Multieducação. E lá, sim, ela vai detalhar todas as dificuldades que a filha enfrentou, a questão dos problemas com a escola, até porque acontece muito na escola e o professor às vezes fala com os pais, às vezes acontece com os pais, e a ideia é exatamente essa comunidade escolar, pais, estudante, professor, né, como que isso tudo se dá, como que isso tudo se envolveu nesse processo. Aí a Ana Lu vai detalhar mais dados, vai mostrar um pouco mais, vai explicar um pouco mais sobre essa questão, e aí sim, você vai ter o link nessa legenda aqui da entrevista para poder conhecer um pouco mais, e aí sobre o viés do processo, dos cuidados, os sinais, o que fazer, a questão da aceitação, que é muito importante, e como lidar com isso, porque aí nós vamos falar um pouco mais de toda essa questão da educação, da escola, como que ela continuou indo à escola, como que os pais lidaram com isso. E agora, para fechar, né, a Ana Lu, queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, o que é que a Ana Lu, jornalista, porque você também é jornalista, né, ainda trabalha como jornalista, emprestou para a escritora, né? Isso facilitou sua vida? Foi mais fácil botar no papel? Não foi? Foi mais fácil botar no papel e o jornalista conta histórias, né, Edmilson? A gente tem que entender isso, que a gente escuta uma pessoa e conta a história dele, às vezes um pedacinho, uma resposta, mas é uma história de alguém que a gente está contando. Então, esse lidar com a história do outro ajudou muito, sempre ajudou muito. Eu não sei nem dizer o que nasceu primeiro em mim, a jornalista ou a escritora. São 2 coisas que perpassam, porque a gente conta a história. Ou às vezes fictícias, às vezes reais, né? Os livros foram muito importantes na sua vida e na sua relação de mãe com seus 3 filhos? Eu diria que a minha relação de mãe, a minha maternidade foi muito importante nos livros.
E os livros são realmente uma parte muito feliz, assim. Era uma parte muito feliz de muita diversão, sempre foi, escrever é muito divertido, é meu parque. E depois que eu percebi que a minha palavra podia servir para ajudar alguém, aí meio que se tornou inerente, né? Não dá muito para despregar mais, assim, sabe? Descolar. E a nave, na verdade, missão, né, escritora ajudar, pelo visto, vai seguir aí, além da questão da depressão, que você está dentro, a primeira pessoa vai ser proposital, né, porque é você mesma, e a gente quer dizer isso para você. Legenda, tem todos os livros informando o que cada um conta, o nome do livro, como que você faz para adquirir o livro, você quer ajudar no Esquadrão dos Anjos, vai ter lá as informações, fique à vontade para participar, para comprar, né? Lembrando que a venda do livro ajuda, né, no tratamento das crianças, né, de alguma forma vai beneficiar as crianças, os médicos, né, pesquisas em relação a isso, e a verdade é que todos nós, você, eu, Nalu, temos missões, né? Ela, como jornalista, encarou essa missão e viu aí, né, a possibilidade de ajudar pessoas contando as histórias que muitas vezes doloridas, não só para as famílias, mas para o próprio autor, né? Essas últimas que ela vai lançar em setembro, nós vamos gravar uma nova entrevista com ela mais perto, para contar dos livros, para contar do lançamento, então você vai ficar sabendo, para a gente poder te convidar para participar também, e lá, enfim, conhecer também a Nalu e toda essa questão da depressão. E no outro canal, no Multieducação, a gente vai colocar na legenda, a Nalu tem canais, vários canais, alguns em que ela abre um pouco mais da vida dela, do dia a dia com a filha, para falar para os pais, para alertar os pais sobre essa questão da depressão, sobre a importância desse processo, né? Ela deu uma palestra recente no TED aqui de Belo Horizonte, né, o TEDx, e é muito importante. Vai estar também lá no canal o link para você participar, para você ir lá assistir, né, para as pessoas que ficaram interessadas nesse assunto. Lembrando, vai ter o link para a entrevista, e lá no link você vai ter a legenda com todas essas informações. E a gente aproveita para te falar qual é a sua missão. Você já parou para pensar nisso? De repente você tem um propósito maior, pode ser como leitor, indicando livro para outras pessoas, pode ser como escritor, que tal contar sua história, sua autobiografia, ou talvez sair numa nave aí como o Nalu, na sua missão de ajudar as pessoas. E quantas pessoas a gente consegue salvar, né, melhorar, né, contribuir com a vida dessas pessoas. Por quê? Porque outras pessoas que se sentiam sozinhas ou viviam situações complicadas se identificaram com aquela história. Olha só como o mundo da literatura, o mundo da leitura, livros infantis podem fazer toda a diferença. Esse é o convite, fica a reflexão. Qual é a sua missão?